boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Cientistas dos Estados Unidos criaram um chiclete que promete reduzir o coronavírus. A goma de mascar contém uma proteína para reter o vírus da Covid e a carga viral na boca do infectado. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram o chiclete experimental, que pode limitar a quantidade de coronavírus na saliva e ajudar a conter a transmissão quando as pessoas infectadas estão falando, respirando ou tossindo. A goma de mascar contém cópias da proteína conhecida por reter as partículas de coronavírus. Ela é encontrada na superfície das células que o vírus usa como porta de entrada para invadi-las e infectá-las. Em vez de invadir as células, o vírus se ligaria às proteínas do chiclete. Segundo os pesquisadores, em experimentos em tubo de ensaio com amostras de saliva de indivíduos infectados, as partículas de vírus se ligaram aos receptores no chiclete. Como resultado, a carga viral nas amostras caiu em mais de 95%. No estudo publicado na revista científica Molecular Therapy, os cientistas afirmam que a goma de mascar especial prende o vírus. A estratégia geral é acessível para proteger os pacientes da gravidade da doença por meio da reinfecção, quando os vírus se replicam na boca e invadem novamente as células e minimizar a transmissão para outras pessoas. O uso da goma de mascar para reduzir a carga viral na saliva ajudaria a aumentar o benefício das vacinas e seria particularmente útil em países onde os imunizantes ainda não estão disponíveis, já que os custos são baixos. E olha, além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia de Covid-19 tem consequências socioeconômicas devastadoras. No relatório mais recente, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis. Isso gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países. O presidente da Cruz Vermelha, Francisco Roca, afirmou que a pesquisa confirmou suspeitas preocupantes. Os impactos secundários da pandemia na estrutura da sociedade serão sentidos nos próximos anos e, inclusive, décadas. O documento revela a situação triste de pessoas que já eram vulneráveis e que agora foram levados a uma situação limite. O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica. Todas as sociedades objeto de estudo afirmaram que tiveram que reforçar os serviços de proteção às vítimas de agressões. Políticos da Alemanha estão debatendo a possibilidade de tornar a vacinação contra a Covid-19 obrigatória, considerando o aumento de novos casos e a baixa taxa de imunização. Provavelmente até o fim deste inverno, como às vezes é dito, quase todo mundo na Alemanha estará vacinado, recuperado ou morto. A forte declaração foi dada nesta segunda-feira, no momento em que a Alemanha enfrenta uma alta nas infecções pela variante Delta do coronavírus, muito contagiosa. O ministro pediu mais uma vez que os alemães se vacinem com urgência. O índice nacional de pessoas que receberam as doses continua inferior à observada em muitos outros países europeus. A chanceler Angela Merkel citou uma situação dramática e advertiu que as medidas atualmente em vigor na Alemanha não são mais suficientes. O país é duramente atingido por uma nova onda de contaminações, principalmente nas regiões sul e leste. Diante do avanço do vírus, que já matou mais de 99 mil pessoas no país desde seu surgimento, Angela Merkel e seu provável sucessor decidiram na semana passada aumentar as restrições para os não vacinados.
Nos últimos dias, a Alemanha registrou um número sem paralelo de contaminações desde o início da pandemia, ultrapassando 65 mil na semana passada em 24 horas. Nesta segunda, a taxa de incidência de 7 dias era de 386,5, um recorde. E eu volto a falar dos Estados Unidos, que estenderam a autorização da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas com mais de 18 anos de idade. A agência americana responsável pelo setor de alimentos e remédios disse que a autorização de uso emergencial concedida aos laboratórios Pfizer e Moderna ajudou a oferecer uma proteção contínua contra a Covid-19. Pessoas acima de 18 anos que receberam a vacina de dose única da Johnson & Johnson nos Estados Unidos já tinham direito a uma segunda dose 2 meses após sua primeira injeção. No caso dos vacinados com Pfizer e Moderna, a terceira dose estava reservada até agora para algumas categorias. Este anúncio ocorre em um momento em que o número de infecções volta a subir nos Estados Unidos, com uma média de 85 mil novos casos e 1.000 mortes por Covid-19. Alguns estados, como a Califórnia, já haviam começado a permitir doses de reforço para todos os adultos, na esperança de conter a propagação da epidemia antes da temporada de férias. O presidente de Belarus acusou a União Europeia de rejeitar o diálogo sobre os milhares de imigrantes que permanecem bloqueados na fronteira com a Polônia. Para Lukashenko, a chanceler alemã Angela Merkel é uma das líderes europeias que se nega a debater sobre o destino dos cerca de 2.000 migrantes bloqueados na fronteira com a Polônia. Merkel me prometeu que consideraria este problema ao nível da União Europeia. Nem eles consideram isso, e mesmo as pessoas com as quais ela tem contato não estão me retornando. Quase 400 pessoas foram repatriadas na quinta-feira de avião ao Iraque, enquanto 2.000 foram levadas pelas autoridades bielorrussas para um hangar próximo da fronteira. Lukashenko reforçou o pedido nesta segunda à União Europeia que receba este último grupo. Os países do bloco acusam Belarus de criar uma crise artificial ao levar potenciais demandantes de asilo, a maioria do Oriente Médio, até a fronteira. O governo de Belarus teria estimulado os refugiados ao dizer que eles entrariam com facilidade na União Europeia. O episódio é visto como uma forma de vingança pelas sanções dos europeus contra o regime bielorrusso. Minsk nega as acusações e critica o bloco por não receber os imigrantes. No esporte, estamos a menos de um ano da partida de abertura da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O torneio será disputado pela primeira vez durante o inverno do Hemisfério Norte. A partida de abertura deve acontecer no estádio Al Bayt, com capacidade para 60 mil pessoas. O pontapé inicial será, sem dúvida, um alívio para os organizadores, já que o esporte ocupará o centro das atenções, mudando os holofotes das inúmeras questões extra-campo que cercam o evento. Como o Catar é um país pequeno, todos os estádios estarão situados dentro e ao redor de sua capital Doha, e os torcedores poderão assistir a vários jogos no mesmo dia. De acordo com o comitê organizador, 5 dos 8 estádios construídos especialmente para a Copa do Mundo estão concluídos. Pela primeira vez na história, o Mundial será realizado no inverno do Hemisfério Norte, o que evitaria a possibilidade de se jogar o torneio no calor escaldante do verão do Oriente Médio. Todos os estádios do torneio, exceto um, terão um sistema de resfriamento que deve garantir um clima de ar limpo e resfriado. O Catar espera atrair cerca de 1.200.000 visitantes durante todo o evento. Ao todo, serão 32 seleções que participarão da competição de futebol mais importante do mundo e até o momento, apenas 14 garantiram suas vagas, incluindo o Brasil. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.